Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. Abra suas Bíblias. No livro de Neemias, Antigo Testamento, livro de Neemias, no capítulo de número 8. Glória a Jesus. Livro de Neemias, capítulo de número 8. Enquanto os irmãos procuram, eu quero desde já pedir orações, irmão, pelos nossos irmãos de outros países. Estava ontem vendo que o México está tendo uma perseguição tremenda. Um instituto bíblico de teologia, um dos mais renomados lá do México, estava sendo despejado, pastor. O governo entrou, mandou tirar tudo. Se apossou, tire tudo. E a filmagem levava para fora as coisas do instituto da igreja, inclusive da igreja Assembleia de Deus, né? Todos para fora. Os policiais lá, federais lá do país, estavam lá e ajudando, mandando tirar. E o povo tirava, né, irmãos? Então é uma perseguição tremenda. Essa perseguição está em vários países. Não admire se essa perseguição chegar aqui, certo? No Brasil. Porque a igreja, ela tende a ser perseguida mesmo, certo? Então eu peço aos irmãos que orem e louvem a Deus, porque vocês têm um culto hoje 24 horas, online, presencial, enquanto muitos países, pastor, não pode nem às vezes mais fazer culto, né? Muito bem, capítulo 8 e o versículo, irmãos, de número 10. Capítulo 8, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Do livro de Neemias. Se puder projetar aqui, irmão Isaías, a minha Bíblia corrigida fiel. Almeida corrigida fiel. Capítulo 8 do livro de Neemias, versículo de número 10. Essa palavra Deus colocou no meu coração, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Disse-lhes mais: ide, comei gorduras, bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Você pode dizer comigo? A alegria do Senhor é a vossa força. Meus amados irmãos, sob este versículo eu quero propor um tema para trazer essa palavra hoje para os irmãos. Eu quero vos falar sobre o verdadeiro avivamento. O tema do verdadeiro avivamento. Meus amados irmãos, a Bíblia fala que o povo de Israel, desde quando Deus havia chamado Abraão, que começou dele, prometendo que ele iria ser pai de uma grande nação, a palavra de Deus afirma que Deus havia prometido que estaria com Abraão e com o seu povo. Esse povo cresceu, esse povo prosperou, esse povo multiplicou. Foi cativo lá no Egito. Deus levanta José para fazer com que o povo de Israel fosse preservado em meio a uma fome tremenda. Depois a palavra do Senhor afirma que quando aquele povo se multiplica no Egito, passa a ser escravo. E agora Deus levanta Moisés e liberta o povo de Israel
e a responsabilidade de lidar com esse povo, mais de 1 milhão de pessoas. Agora imagine, pastor Chico, se o senhor, pastor de 10 mil pessoas, digamos, entre os que estão também na Pão da Vida à distância, né? Agora imagine pastor de 1 milhão, entre homens, mulheres, crianças, cada um com a cabeça diferente, com pensamento diferente. Uns concordam, outros não concordam. Uns falam, outros criticam, outros elogiam. Isso faz parte do povo, é da nossa natureza. Mas aí a palavra do Senhor afirma, irmãos, que Deus ia sempre fazendo milagres em meio a Israel. Colunas de fogo, nuvens para proteger eles do sol, mar vermelho se abrindo. E olhe para cá, nação nenhuma do mundo viu milagres de tão perto como o povo de Israel viu. O povo de Israel, eles contemplaram, irmãos, o próprio Deus se manifestar, mandando maná do céu para alimentar eles no deserto. Quando eles queriam carne, Deus mandava codornizes, aves, para voar tão baixo que eles pegavam com a mão. Deus sempre cuidou do povo de Israel. E diz a palavra de Deus que durante 40 anos no deserto, nem as alpargatas dos pés dele, nem as chinelas se desgastaram. Deus sempre mostrou o beneplácito, a bondade dele para com o povo de Israel. Mas sempre o povo de Israel se desviava do Senhor. Era Deus mandando maná e o povo dizia: estou enjoado desse maná, estou cansado desse favo de mel, estou com saudade das cebolas lá do Egito, da comida do Egito. Deus mandava carne e o povo reclamava. Deus fazia com que uma rocha dela saísse água pura e potável, e o povo reclamava. A palavra do Senhor afirma que, olhe para cá, isso é um princípio de vida espiritual. Deixa eu lhe dizer isso. Quer ver a hora em que Deus vai lhe forjar, em que Deus vai lhe preparar como vaso, em que Deus vai colocar você como Ele quer que você esteja? Ele vai lhe provar, Ele vai lhe quebrar. A dor para nós é o caminho de Deus para nos moldar. O que para nós é gemidos, lágrimas e dores, para Deus é Ele nos moldando e nos preparando para algo da parte dEle. Aleluia! É no deserto que Deus faz com que crente seja mais crente. É por meio da falta de pão que Deus ensina você a ter fé. É por meio da perseguição que você aprende a amar os teus inimigos e orar por quem fala mal de você. É na prova que Deus se utiliza para nos moldar, para nos deixar do jeito que Ele quer. E olhe para cá, deixa eu lhe dizer uma coisa a você. Deus não tem contemplação por isso aqui, ó. Ei, escute isso, vou repetir. Deus não tem contemplação pela carne,
Mas pastor, é o templo e morada do Espírito Santo. Mas se for preciso ele arrancar um braço teu, ele arrancar uma perna tua, ele tocar em você para deixar você no ponto que ele quer te usar, ele vai fazer. Ele vai arrancar a perna, você vai chorar, vai sentir dor e na dor Deus vai te dar força. Você não vai morrer, mas ele vai te colocar do jeito que ele quer. Ele não tem contemplação pela carne. Se for preciso Deus ter que salvar teu filho e colocar ele numa cama, pela salvação dele, Deus vai fazer isso. Porque para Deus, uma vida, quando é ganha para a salvação, é mais importante do que a carne. Porque a carne vai para o pó e do pó voltará. Mas o Espírito vai para Deus que o fez. Israel sempre pecou diante de Deus. Era milagre, Israel pecando. Era milagre, Israel pecando. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com a barriga cheia, nós nos acomodamos. Quando nós estamos bem, olhe para cá. Quando nós estamos bem, aí ninguém lembra de vir para a igreja. Porque a gente só quer viajar, conhecer o Brasil. Quando nós estamos com um carro novo, a gente alisa mais o carro e tem pena de trazer para a igreja, porque não pode andar muito no carro para não desgastar. Mas quando estamos sem carro, pegamos ônibus ou Uber, e às vezes nós chegamos a pé, porque estamos na prova. Então na prova Deus se revela. Por isso que Deus permite você passar pela prova, porque Ele quer se revelar para você. O que para você é ruim, para Deus Ele diz é bom. Porque quando Ele estava bem, Ele se afastava. Mas agora que Ele está na prova, Ele se aproxima. Aí dobra o joelho, aí ora, aí geme, aí chora, aí pergunta a Deus por quê, aí pergunta a Deus para quê, a lágrima cai, ele se angustia, mas Deus está lá perto de você dizendo: não se preocupe, você não vai morrer. Eu não vou te matar na prova. Prova não mata crente, prova forja crente. Prova prepara crente para algo maior que Deus tem para ele. Bota isso na sua mente. Se você está passando por algo tremendo na tua vida, é porque tem algo grande que Deus quer te entregar também. Mas a palavra de Deus afirma que o povo de Israel sempre pecou diante de Deus. E aí Deus permite agora que venha um outro reino, pegue Israel e leve cativo. Inclusive o pastor Gabriel até ontem falou sobre isso. Leva o povo cativo para a Babilônia. E o povo passa, irmãos, vários anos lá. Só que Deus, olhe para cá, na provação, Deus sempre abre uma janela. Já percebeu isso? Às vezes é prova, e Deus dá um escape. Deus dá um estralo e diz assim: vou dar um escape para você poder respirar. Aí a gente respira, aí ele fecha a porta de novo. É desse jeito, irmãos. Deus fez isso na vida de Israel. E uma das brechas que Deus abriu foi no ministério de Esdras e Neemias. Esdras, irmãos, ele foi um homem usado por Deus no período do rei da Pérsia, para restaurar a comunidade de Jerusalém e a reconstrução do templo. Deus tinha dado o tabernáculo, depois Deus deu reis a Israel, depois Deus tirou o tabernáculo e colocou um templo para o povo adorar. Mas o povo perdeu tudo isso. Escute aqui agora o que Deus vai lhe dizer aqui agora. Tem coisa que Deus dá, mas tem coisa que Deus tira. Viu, irmão? Olhe para cá. Eu não vou mais cantar
porque eu não tenho mais como cantar na Pão da Vida. Eu tenho que cantar agora em igrejas, catedrais, porque meu nome está muito famoso, pastor Marcos. Eu não prego mais em qualquer canto. Eu só prego agora se me derem um cachê de 5 mil reais. Ei, cuidado. Jesus dá, mas Jesus também tira. Ele concede, mas também Ele toma de volta. Sabe por quê? Porque o dom não é seu. O dom é do Espírito Santo de Deus. Se Ele na misericórdia te deu, Ele também tira. Deus deu ao povo, e o povo pecando. E agora Deus tira tudo e bota o povo cativo de um outro reino, o reino médio-persa. E aí a palavra de Deus afirma que Deus levanta Esdras. E Esdras, irmãos, ele começa a orar ao Senhor e falar com o rei para que haja um retorno de Israel para a cidade que fora destruída, para que reconstrua. Por meio de Zorobabel. Depois há um segundo retorno de Esdras, que era escriba e sacerdote, dando ênfase à lei de Deus. Os temas principais, irmãos, do livro de Esdras é fidelidade à palavra de Deus, restauração e adoração do templo e a santidade do povo. Mas a palavra do Senhor afirma que logo após levanta-se um homem, ou no mesmo período levanta-se outro homem, chamado Neemias. E Neemias, ele não foi levantado para restaurar Jerusalém ou o templo de Jerusalém, mas para levantar os muros da cidade. Só que quando Neemias chega, percebe que o povo está cansado, diga comigo, cansado, enfadado e sem a vida espiritual em dias. Aí Neemias para e diz: espera aí, tem alguma coisa errada. O que é? O povo está construindo um novo templo? Tá. O povo está construindo Jerusalém novamente? Está. Mas como é que está a vida espiritual? Vamos aplicar isso agora. Você está vindo à igreja? Tô, pastor. Você está cantando? Tô, pastor. Você está pregando? Tô, pastor. Você está participando de algum projeto da igreja? Estou, pastor. Você toca? Toco. Pai, faz parte da mídia? Sim, pastor. É pastor? Sim. Você é obreiro? Sou. Mas como está a tua vida espiritual? O templo está de pé. Está tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Você está arrumado, com um sorriso aberto. Mas como está a tua vida espiritual? Não ora mais, não canta mais. E quando canta é da boca para fora. E Deus está cansado quem canta da boca para fora. Ele não está procurando quem tem uma voz barito, baixo, contralto e soprano, não. Ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. De quem sabe cantar bonito, Deus está cheio, irmãos. É importante? É. Cantar entoado é importantíssimo, mas não adianta sair daqui, tem que sair daqui. E você vê a diferença. Você vê a diferença de quando alguém canta, e a voz é linda, mas você vê a diferença que quando alguém canta, pastor, que fecha os olhos e começa a cantar, a igreja pega fogo e sente a graça de Deus, porque não está saindo do gogó, não está saindo apenas daqui, não está saindo apenas do diafragma, mas está saindo lá de dentro da alma. O louvor se transforma em oração e Deus opera. Neemias olha e diz: está tudo lindo,
mas o povo está cansado. Está tudo maravilhoso, o templo está de pé, a cidade está sendo reconstruída, mas antes de reconstruir os muros, nós vamos reconstruir a vida espiritual desse povo. E a palavra do Senhor afirma que eles se reúnem. E aí é justamente o foco da nossa mensagem aqui hoje. A gente vê, irmãos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 1, Neemias se reúne com todo o povo e se ajunta como um só homem. Se o irmão puder aqui, irmãos, colocar aqui, e aí você vai ver que Neemias começa a promover um verdadeiro avivamento. Olhe para cá. Antes de falar o que é um verdadeiro avivamento, eu vou dizer para você o que não é avivamento. O que não é avivamento? Primeiro, barulho não é avivamento. Que é isso, pastor? Mas às vezes quando cantando, a igreja está no barulho de glória a Deus e aleluia, é gente pulando, é gente se alegrando, mas isso não é avivamento. Pode ser fogo, barulho e emoção do momento, mas se sair daquelas portas, a vida continua da mesma maneira. Avivamento não é barulho. Segundo lugar, avivamento não é possuir religião. Mas eu nasci no evangelho, mas eu faço parte e sou membro da Assembleia de Deus Pão da Vida, sou da Batista, sou da Presbiteriana, eu levo uma Bíblia bem grande debaixo do braço. Todo mundo sabe quando pergunta o meu Instagram, minhas redes sociais, todo mundo sabe que eu sou crente. Você pode ser evangélico, mas Jesus não está procurando evangélico, porque avivamento não vem pela placa que você carrega ou pela sua religião. Isso não é avivamento. E o que é avivamento, pastor? É o capítulo 8 mostra para nós. Se o irmão puder projetar aqui o capítulo 8 de Neemias, que é a passagem que nós estamos estudando, versículo 1. Olha para cá, irmão, presta atenção como é que a Bíblia diz. Almeida corrigida, fiel. Olha, e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas ruas da cidade, todo o povo se ajuntou como o quê? Como? Na praça diante das portas das águas, e disseram a Esdras o escribas que trouxesse o livro da lei. Primeiro lugar, o que é avivamento? Olhe para cá que o negócio é sério. Pastor, como foi que Neemias começou a construir um verdadeiro avivamento no povo de Israel? Primeiro, eles eram ou se ajuntavam como um só homem. Olha para cá. Você pode ser obreiro aqui da Pão da Vida. Você pode ter 10 anos. Não tem porque a igreja existe. Mas se você ver seu irmão cair e acabar de pisar na cabeça, você não tem avivamento. Se você está aqui na igreja, canta, prega. Se você levar a Bíblia debaixo do braço, se você glorifica a Deus em momento do louvor, quando a Pão da Vida Music começa a louvar e adora, levanta a mão, até chora. Mas se você não olha para seu irmão caído e não vai lá buscar ele e sentir a dor dele, você não tem avivamento na tua vida. O verdadeiro avivamento começa quando existe união. Você sabe o que é união? É quando você vê a obra de Deus caminhar e você não é empecilho. Não entendi, pastor, vou lhe explicar. É o pastor construindo e você desconstruindo. É o pastor fazendo a obra e você desfazendo. É o pastor ganhando alma e você expulsando.
é a obra de Deus avançando e você retroagindo. Era o que acontecia na época de Esdras e Neemias. Era eles construindo o templo, era eles reconstruindo Jerusalém, e tinha gente que ficava só olhando. Quer saber que tem isso, pastor? Tem aqueles que ficam só olhando. É Deus operando, e o camarada, eu quero ver se vai dar certo agora. Quero ver até onde essa pastora Jossanete vai com esse projeto dela. Quero ver até onde esse pastor vai. Eu quero ver, vai dar certo. Ele diz, eu quero ver, duvido, eu só acredito vendo. Você não tem avivamento na tua vida. O que é ser avivado é ter vida. Você está morto. Você está dentro da igreja precisando de vida. E um verdadeiro avivamento começa quando você é um. Quando existe unidade, quando existe união. O salmista diz, só quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Por quê? Porque ali na união Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Quer ver a bênção de Deus na igreja? Se una. Não é obrigado eu me unir com o pastor só pregando, irmãos. Eu posso me unir fazendo a obra de outra maneira. Segundo lugar, cadê o versículo? Primeiro, era um. Segundo lugar, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei. Ei, olhe para cá. Jamais haverá avivamento sem a palavra de Deus. O livro da lei nunca mais tinha sido aberto, pastor. Nunca mais tinham lido o livro da lei. E agora foi a oportunidade que Neemias encontrou e disse para nós continuarmos e terminarmos e concluirmos a obra em Jerusalém. Vocês precisam ser avivados. E para ter um verdadeiro avivamento, precisamos abrir a lei. E quem pior, olha para cá, não foi ele quem impôs, não. Foi o povo quem pediu. O verdadeiro avivamento começa quando o povo começa a observar a palavra de Deus. Irmão, uma coisa é você ter a Bíblia dos 10 anos na Pão da Vida que está vindo aí e colocar debaixo do braço. Outra coisa é você ler. Ler. Eu antigamente tinha uma prática, acho que o pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete, eles lembram, que no culto de ceia, sempre se dava oportunidade para os irmãos se levantar e citar um versículo. Não era assim, pastor Marcos Antônio? Sempre. Irmãos, enquanto nós vamos preparando a ceia aqui para orar, vamos preparando a ceia para consagrar pelos elementos da ceia, os irmãos vão se levantando e citar hino. Não era assim, pastor? As irmãs, quão bom e quão suave é, eu estou contigo, não te esforça e tem bom ânimo, me citava o versículo. Pelo menos lia. Hoje nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que as pessoas não leem mais a palavra. E eu vou lhe dizer mais, a Bíblia fala sobre isso. Porque a Bíblia diz que para o final dos tempos, pessoas sentirão comichões no ouvido, para não ouvir a sã doutrina. Não vão gostar de ouvir a Bíblia. E olhe para cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não existe, olhe para cá, não existe aqui nesse livro mensagem de massagem de ego para céu ninguém. A Bíblia não foi feita para ser motivação para ninguém. A Bíblia não foi feita para estar dizendo, você vai conseguir, você vai dar certo. Levanta agora, você vai dar certo, Deus vai te dar a vitória. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória. Irmãos, vitória não é uma regra. Vitória é exceção. Porque se vitória fosse regra, todo mundo tinha vitória. Mas a vitória jamais será uma regra na vida do crente. E a Bíblia, sabe o que ela é? Ela é um espelho.
que quando eu olho para esse espelho, eu vejo o meu pecado. Preste atenção, os jovens estão arrumando o culto dele. Daqui a pouco eles começam, olha para cá. Isso aqui, irmãos, é um espelho. Isso aqui não massageia ego de ninguém não. Isso aqui mostra quem sou eu. Quando eu abro ela que eu leio, a Bíblia diz: hipócrita meu. Quando eu abro ela, a Bíblia diz: se converta. Eu falo da irmã, aí quando eu abro a Bíblia diz: está errado, é para amar. Eu aponto o irmão que caiu, aí a Bíblia diz: não julgue para que você não seja julgado. Eu vejo o meu pecado na palavra. E aí as pessoas não querem mais ouvir isso. Querem ouvir só vitória, vitória, vitória. E às vezes eu converso com minha esposa e eu estou tão cansado disso, pastor. Vitória, vitória, vitória. Eu gosto. Eu estava. Domingo eu vim pela tarde. À noite eu não estava, mas eu estava assistindo o culto. E eu estava, irmão, eu estou com minha esposa passando uma aprovação, glória a Deus por isso. E eu disse uma coisa, que quando foi à noite o pastor ministrando aqui, disse justamente o que eu tinha dito lá em casa. Eu ouvi, baixei a cabeça e disse: meu Deus, sabe o que é isso? É Deus dizendo assim: você está errado. Mas Deus, não tem mais, você está errado, o certo está aqui. Ou você obedece ela, ou você não obedece. Ou você faz o que ela diz, ou você não faz. Mas a Bíblia não massageia ego, ela mostra o seu pecado. E nossa obrigação é obedecê-la. Então o povo pede: eu quero a palavra. E a palavra do Senhor continua, irmãos. Capítulo 8, versículo de número 2. Vamos lá bem rapidinho que eu vou terminar, irmão. Arthur, por gentileza. Versículo 2, olha. E Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro e sétimo dia. Versículo 3. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, desde a manhã cedo, até o meio-dia. Não era pregação não, pastor. Era leitura. Era Torá. Ele lia e o povo estava diante da praça, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos do todo o povo estavam, olha, escute isso, e os ouvidos de todo o povo estavam, ao quê? Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã, pastor, desde criança: tire a sandália dos teus pés quando entrar em terra santa. Isso aqui é terra santa, meu irmão. Quando Deus se revelou para Moisés, Deus disse: calma aí. Quem és tu, Senhor? Espera aí. O que é? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando agora é santo. Eu pisei aqui. Se tem uma coisa que eu aprendi, presbítero Adriano, é a reverência. Eu aprendi que na hora da palavra, celular ou é colocado no módulo de silêncio ou desliga. É o pastor pregando e... é o pastor pregando e a outra mulher está lembrada daquele vestido que você me deu? E o pastor pregando. É o pastor pregando, mulher, e o congresso amanhã, ei homem, e a nossa festividade, como é que vai ser? E o pastor pregando, é a palavra de Deus sendo lida, e as pessoas entrando. É
É a palavra de Deus sendo lida, o ministro pregando a palavra, e um se levanta, outro senta, outro brinca, outro tira foto, outro conversa, outro... Mas a Bíblia diz que lá todos estavam atentos à palavra de Deus. Versículo de número 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé a ele a sua mão direita. Aí diz: todos os seus obreiros. Meu pastor, deixa eu entregar uma coisa da parte de Deus aqui, dentro dessa palavra para o senhor. Reúna os seus obreiros. Eles têm que estar ligados, alinhados ao Senhor. Eles têm que estar junto ao Senhor. Jesus disse: quem comigo não ajunta, quem não é por mim, é contra. Não tem meio termo, pastor. Ou entra aqui para se alinhar, ou é do contra. Ou entra aqui para dizer: pastor, sim, sim, a autoridade é do Senhor, o cajado está na tua mão. Quando eu entrei aqui, eu disse ao Senhor: eu não estou aqui para querer mandar nem ser pastor. O Senhor disse: o Senhor vai ser, porque o Senhor já é consagrado. Mas eu disse: então eu estou aqui para obedecer a sua autoridade. Eu sentei com um menino que tem a idade de ser meu filho, porque a minha filha mais velha é da idade dele, pastor Gabriel. Mas quando eu sentei diante dele, eu disse: jamais eu vou olhar para o Senhor de cima para baixo, eu vou olhar de baixo para cima, porque o cajado está na tua mão. Mas é um menino, mas é seu pastor. O cajado está na mão dele. Quando se levantaram contra Arão, Deus matou. Deus abriu um buraco na terra e disse: vão morrer. Por quê? Porque quem colocou foi eu. Querem tomar o cajado, mas não querem pagar o preço. Entra na Pão da Vida e ver aqui o telão lindo, a igreja lotada, a mídia de primeira qualidade, pregadores e cantores, quer ser igual, mas não sabe onde começou lá do outro ladinho, quando eles estavam contando moeda. Arada chora mas. Neemias disse, bota o versículo aí por favor. Neemias disse: ei, não é assim não. Vai começar um avivamento, tem que começar dos obreiros. E aí Neemias pegou e juntou todo mundo: Matatias, Semá, Ananias, Urias, Ilquias, Manassés, a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melquias, Azuz, Abadana, Zacarias e Mesulão na sua mão direita. Eram os dois aqui, um do lado, outro do outro. Tá comigo? Tô. Tá comigo? Tô. Então vamos juntos. Agora, para eu estar aqui, você atrás, olha, não dá. Não dá. Para eu estar construído aqui e você me empurrando para trás, não dá. Porque a obra de Deus não prospera. A obra de Deus não vai. Versículo 5. Vou terminar. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs de... Todo o povo se pôs de reverência. Eu ouvia isso quando era criança. Esse livro fechado é qualquer livro, mas ele é aberto. É a boca de Deus falando conosco. Sabe como é que os judeus fazem? O pastor pode confirmar que ele já foi e presenciou isso. No Muro das Lamentações, olhe para cá. Muro das Lamentações, os judeus ortodoxos. Não sei se você já viu na televisão. Pastor viu isso, foi pastor? Olha, os ortodoxos, olha, orando e lendo a Torá.
Para que, pastor, faz isso? Porque segundo eles se baseiam no versículo que diz que todo corpo, alma e espírito tem que adorar ao Senhor. Mas a reverência deles à lei do Senhor é impecável. Quando nós entrarmos aqui dentro, irmãos, nós temos que saber que tem um Deus santo. Santo. Não é pelo pastor Chico, é por Ele. Não é pela pastora Jossanete, é por Ele. Não é por mim, por você, é por Ele. Então quando entrar aqui dentro, abra essa boca que Deus te deu. E muitos têm, mas não pode falar. E não só cante, mas adore. Quando o pastor começar a pregar, desligue essa porcaria de celular, abra a sua Bíblia e aprenda a palavra, porque ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Foi por meio dela que Jesus repreendeu o diabo. Resistir ao diabo e ele vai fugir. Como é que eu resisto? Na palavra. Estou aqui na casa do Senhor, deixei o ferro ligado, vai gastar energia. Meu negócio aqui agora é no culto. Tem uma conta para pagar amanhã, Deus proverá. Meu negócio é o culto. Ponha a tua vida em reverência diante de Deus. Versículo de número 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se a cabeça, e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Nos centros de macumba nos chamam de o povo do pé para trás, porque nós colocamos os pés para trás para orar de joelho no chão. Mas você sabe o que é colocar a face no pó? Se você nunca fez isso, me permita eu te envergonhar aqui agora. Os muçulmanos fazem para um Deus que eles adoram. Eles dobram o joelho. Põe a face no pó. A Bíblia diz que quando Ezequias estava sendo perseguido por Senaqueribe, ele orou ao Senhor com a face na parede. Tem pessoas que se deitam no chão, não importa a posição, importa que você está orando. Nós precisamos orar, irmãos. Só o culto louvor não dá, só pregação não dá. Tem que ter um momento de dobrar o joelho e orar, ou na sua casa, ou aqui na igreja, ou no seu trabalho. Mas temos que tirar o dízimo de Deus. Meu Deus! Eu vou dizer isso na autoridade da unção de Deus. Você é um ingrato. Você é uma ingrata. Deus te deu trabalho, salário. Deus te deu tempo para você vir para o culto, para você trabalhar, para estudar, para dormir, para descansar. E você não tira 40, 30, 20 minutos para dobrar o seu joelho em casa. Os grandes homens de Deus venceram debaixo de oração, joelho no chão. As grandes mensagens pregadas nos púlpitos mundo afora vieram por meio do joelho do chão. A vitória de milhões de crentes
crentes no mundo vêm de joelho no chão. Eu estava um dia numa vigília, pastor. Os jovens vão tocar? Os jovens vão tocar? Pronto. Olhe para cá. Eu estava numa vigília, pastor. Era louvor, pregação. Teve um cantor que só o cantor cantou mais de 10. E eu dizendo, meu Deus, cadê a oração? E pastor Marcos Antônio? Porque eu aprendi que quando a gente ia orar lá nos montes, lá na Serra do Mel, em cima daquela caixa d'água bem grande que tem em cima da Serra do Mel, nós orávamos, meu irmão, que o sono caía, às vezes a gente e limpava o olho, botava água no olho e orava. Era típico da época de Jesus. A vigília da época de Jesus era assim. Ele chegava dizendo, não pode orar comigo 1 hora, porque orar não é para todo mundo. Orar é para quem tem negócio com Deus. Orar é para quem tem mistério com Deus. Orar é para quem precisa conversar com Deus. Orar é intimidade com Deus. Eu posso conhecer o pastor Chico Chagas e eu posso ter intimidade com ele. Se eu conhecer ele, algumas coisas eu sei dele. Agora, se eu tiver intimidade, eu sei de coisas dele, ele sabe de coisas minhas. Porque isso é intimidade. Ele confia em mim e eu confio nele. Orar é isso. Versículo de número, para terminar. Coloca aí no meu amado novamente. Acho que é o 6 ou é o 7. Versículo 7, né? Glória a Deus. Almeida fiel. Almeida corrigido e fiel. Que o Arthur deu uma saidinha, né? Deu certo? E Jesuá, Beni, Serai, Azramim, Acube, Sabatael, Odias, Mazael, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no mesmo lugar. Eu chamei o pastor Gabriel, o pastor Chico Chagas. Ontem eu e minha esposa saímos daqui conversando. Que palavra boa, que palavra gloriosa. Mas teve um dia que ele pregou também, que eu disse, pastor, o senhor viu que ninguém saiu? Não, mas eu vi. Porque quando a palavra é ensinada, o povo fica no mesmo lugar. Porque a palavra ensinada gera fruto. A palavra no grito é normal, no avivamento. Ontem eu dei uma palavra avivalística, foi rápida. Hoje eu estou ministrando um ensinamento. Aquela palavra talvez você não lembre, foi no momento, mas essa aqui ainda tem hoje, pastor, que diz assim, pastor Jacques, nunca me esqueci daquela mensagem que o senhor pregou em tal dia, na data tal hora, mas se eu lembro. Mas ele diz, eu nunca esqueci, porque a palavra de Deus, ela é como uma semente que é plantada e germina. Versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declararam e explicaram o sentido. Fazia com que lendo se entendesse. Versículo 9. Isso aqui é hermenêutico. O que é hermenêutico? É ensinamento, é doutrina. E Neemias, que era governador e sacerdote, Esdras e escriba, estava aqui Neemias e Esdras juntos. E os levitas que ensinavam o povo, disseram ao todo o povo, este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos entristeça, nem vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Isso aqui é avivamento, irmãos. Quando a palavra for pregada, olhe para cá. Se você sair daqui hoje e disser, eu vou orar mais, a palavra fez efeito. Se você sair daqui hoje e dizer, eu vou ler a Bíblia, eu vou voltar a ler a Bíblia, eu não vou ler no ano não, eu vou ler aleatoriamente, mas eu vou ler, a palavra fez efeito. Se eu conseguir ministrar e comover o seu coração e você chorou, a palavra fez efeito. Versículo 10, e eu vou terminar agora. Disse-lhe mais, ide,
comer as gorduras, beber as doçuras, enviai porções aos que não têm o quê? Aos que não têm, aos que não têm. Seu pastor faz o quê? Sua igreja faz o quê? Sua igreja envia porções a quem não tem. Então é uma igreja avivada. Aí ele diz: preparando para si, porque este é dia consagrado ao Senhor. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa. Com a permissão do pastor, posso pedir para a igreja ficar de pé, pastor? Fique de pé em nome de Jesus. Pode deixar o versículo aí. Você entendeu esse versículo aqui? Entendeu essa parte desse versículo aqui? Porque a alegria do Senhor é a vossa. Qual é a tua força? É porque você é pão da vida? Qual é a tua força? É porque você nasceu no Evangelho? Qual é a tua força? É porque você tem um cargo na igreja? Qual é a tua força? É porque você prega e canta? Qual é a tua força? É porque você é ungido como pastor? Qual é a tua força, meu irmão? Qual é a minha força? O motivo para eu estar de pé, o motivo para eu vencer, o motivo para me alegrar. Ei, irmãos, olhe para cá. Às vezes é você chorando na prova, angustiado, querendo desistir, querendo parar. Mas quando chega aqui, a alegria vem. Quem é que dá essa alegria? Quem é que dá essa alegria? Repita comigo: por quê? Bora, irmão. Por quê? Porque a alegria do Senhor, do Senhor. Vou lhe explicar o mistério para acabar aqui. Nós só nos alegramos porque Ele está alegre. Só nos alegramos porque Ele nos dá força. A alegria do Senhor é a minha força.